Olá, crianças! Estou com saudade de vocês, tá? Das nossas discussões em sala de aula, das nossas atividades, das nossas rotinas, tá? Então, nas aulas de ciências principalmente, né? Onde tínhamos discussões bastante relevantes, a fala de vocês bastante inteligente, tá? Então, isso tudo nos faz falta, tá? Eu precisaria estar nessa aula de hoje, em contato com vocês, ouvir, tá? Um pouquinho do que vocês têm a me dizer a respeito da preservação da água no planeta, tá? Então, a aula de hoje é da disciplina de ciências e o conteúdo é a água na natureza, tá? Então, a gente vai refletir a respeito desse recurso natural, onde ele se encontra, qual é a importância de estar preservando a água no planeta. Então, é importante vocês estarem fazendo um questionamento para si próprio, né? A água, por que preservar? Tá? Então, é uma forma de pensar de forma consciente a respeito da preservação desse recurso natural. Então, a água no planeta Terra. Onde é que se encontra a água no planeta Terra? Como ela se encontra? Quais são os estados físicos da água? Tá? Então, vocês precisam estar analisando, fazendo uma reflexão, né, a respeito das formas como a água se apresenta no planeta. Nesse sentido, eu preciso agora estar trabalhando com vocês de modo prático, para que vocês possam aplicar os conhecimentos a respeito dessa matéria no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, vocês precisam aplicar os conhecimentos sobre a mudança no estado físico da água. Para quê, professora? Tá? Para entender, né, por que as geleiras estão passando por um processo de descongelamento. Estão passando do estado sólido para o estado líquido. Tá? Então, vocês já precisam estar pensando sobre os fatores externos que provocam aí a mudança do estado físico da água. Tá? Então, vocês precisam aplicar os conhecimentos para analisar, né, as implicações que isso traz, né, para as atividades humanas. Tá? Então, a gente precisa analisar que o homem utiliza a água para a agricultura, utiliza a água interfere no clima de uma determinada região. Tá? Então, a água é fundamental para a produção de energia, a energia que nós utilizamos na nossa casa. Nós precisamos de água potável, né, para o consumo humano, e a água é indispensável para o equilíbrio do ecossistema, das vidas existentes no ecossistema. Tá? E a gente precisa saber como é que ela ocorre, qual é o ciclo, né, como ocorre o ciclo da água aí no nosso dia a dia. Tá? Então, essa é uma das habilidades que vocês precisam estar desenvolvendo e deixando elas assim, afiadas. Tá? Então, outra habilidade é que vocês possam estar identificando os principais usos dessa água. Esse uso de forma consciente, de forma sustentável nas atividades do cotidiano. Tá? Então, observe que a aula ela é formação de mente consciente. Tá? Não é só para fazer prova, é para mudança de atitude. Tá? Então, a gente precisa pensar de onde é que vem a água que bebemos, onde é que ela se encontra. Tá? E nós vemos aqui a imagem do ciclo da água, né, mostrando aí os estados na qual ela se encontra, mas a gente precisa pensar, essa água que chega na nossa casa, essa água que nós utilizamos para beber, de onde é que ela vem? Essa água que se encontra em todo o território, em todo o planeta, ela é apropriada para o consumo humano? Então, vocês precisam estar pensando a respeito disso e elaborando as respostas, saber responder isso. Tá? Não sou eu a professora que tenho que te dar a resposta. Então, qual é a disponibilidade? Então, o quanto temos de água disponível para os seres humanos, os seres vivos? Tá? Então, vocês precisam estar pensando a respeito disso. A água está presente, no solo. A água está presente na atmosfera. A água está nos ambientes aquáticos. Tá? A água que se encontra no estado líquido e sólido. Tá? Então, vocês vão encontrar essa água aqui nas geleiras, vão encontrar nos mares, vão encontrar nos oceanos, nos lagos. Vocês também vão encontrar água na atmosfera no seu estado gasoso, ou seja, a umidade do ar. Sem umidade do ar é impossível que haja uma respiração saudável. Muitas pessoas têm dificuldades de respirar por conta da falta de água no estado gasoso na atmosfera, ok?
Então, em nosso planeta, onde é que ela está? Eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, a água está nos rios, né? Vocês podem ver aqui na margem do Rio São Francisco, né? Uma diversidade, né? De um ambiente diversificado, várias pessoas, vários seres vivos vivem nesse ambiente, né? E essa água aqui que está armazenada nos rios, elas são utilizadas para o consumo humano, tá? Ela também se encontra em lagos, elas também se encontram aqui no subsolo, as águas subterrâneas. Então, nos lugares onde não tem lago, onde não tem rio, ela pode ser retirada do subsolo, tá? Em várias regiões fazem poços artesianos para retirar essa água para o consumo. Essa mesma água que está aqui no subsolo, ela abastece os lagos e abastece os rios, tá? Então, nós temos uma outra parte da água que se encontra nos mares, nos oceanos. Essas águas aqui, elas são ricas em sais minerais. Quando vocês entram no mar, vocês der um mergulho, vocês vão sentir a quantidade de sais, né, que essas águas elas possuem, tá? E elas se tornam inapropriadas para o consumo humano, tá? Outra parte da água, ela está também nas geleiras. Essas águas das geleiras são água potável, são água doce, tá? Mas elas estão congeladas, tá? Então, hoje pela manhã eu vi no meu celular, né, que as geleiras estão descongelando, a tal ponto que pessoas que se perderam nas geleiras, que foram congeladas há muito tempo, estão reaparecendo, os corpos dessas pessoas estão reaparecendo. Mas quais são os fatores externos que estão provocando o degelo dessas regiões? Tá? Então, existe aí uma interferência, um fator externo que está desequilibrando o ecossistema, que está provocando essas mudanças do estado físico da água. Então, a gente precisa analisar o gráfico, né? É importante a gente analisar esse infográfico aqui, porque esse infográfico, ele traz informações, né? E eu preciso aprender a ler os infográficos, tá? Então, a gente precisa agora, através do infográfico, entender como a água está distribuída. Então, observe que eu tenho aqui um disco, tipo uma pizza. Dessa pizza aqui, eu tenho apenas 3% da água, corresponde à água doce, à água que serve para o consumo dos seres vivos, né, para a vida na Terra. A outra parte da água, ela se encontra aqui nos oceanos, tá? Elas são água salgada, então ela se torna inapropriada para o consumo humano, sendo um ambiente, né, para outras espécies. Aí eu analisei isso no modo geral, toda a água. Desses 3% que eu retirei dessa fatia, 3% dela eu vou subdividir. Desses 3%, 75% estão nas geleiras, tá? Estão congeladas. 24% estão no subsolo. E apenas 1% estão nos rios e nos lagos. Então, gente, pense bem, nós temos 1% de água para o consumo. Então, o que é que vai acontecer se esse número começar a ser reduzido, começar a diminuir? Tá? Eu acredito que já está acontecendo isso. Então, é muito complicado, tá? Eu vou estar passando um filme para que vocês possam assistir, O Menino que Descobriu o Vento, né? E vocês vão ver aí como a água ela é importante e como é que essa sociedade ela conseguiu sobreviver sem esse recurso natural, tá? O que foi que eles fizeram. Eu vou estar aí solicitando assistir esse filme. Então, a água é um recurso natural indispensável para a vida. Por isso que nós temos que valorizá-la em todos os sentidos, todos os dias da nossa vida. Isso é uma mensagem de Franciele Morgado. Então, ela diz isso, né? Então, eu acho que não precisa nem ficar reforçando. Isso aqui precisa estar internalizado dentro das nossas mentes, tá? Então, eu tenho aqui uma informação no livro que eu gostaria até de ler, está na página 27, tá? Na página 27, logo abaixo do gráfico, que eu acabei de explicar para vocês, vem dizendo o seguinte, né, que a água é indispensável, né? Ela é indispensável, pois faz parte da composição dos corpos dos seres vivos. É um meio pelo qual as transformações elas possam acontecer. Essas transformações que ocorrem dentro do nosso organismo, tá? Então, nos animais, por exemplo, a água ela ajuda a regular a temperatura do corpo, ela ajuda a transportar substâncias que vêm dos alimentos, né, para os órgãos do nosso corpo,
E nas plantas, ela ajuda na fotossíntese, tá? Então, na sobrevivência das plantas, para o desenvolvimento das plantas, tá? Então, essa informação é de suma importância. Eu li essa informação porque a imagem, ela traz, assim, essa representação da quantidade de água que tem no corpo do ser humano, tá? Como vocês viram aí na imagem. Então, a água, ela é utilizada aqui, ela é distribuída, né, para todos os nossos órgãos. Então, o nosso cérebro necessita aqui de 75% da água do nosso corpo. Então, a gente precisa estar repondo a água que a gente perde, né? Então, nós estamos perder água através da temperatura, através dos exercícios, das atividades que nós realizamos. E aí a gente precisa beber água, né? Beber aí 2 litros de água por dia para estar regulando aqui os nossos órgãos, tá? Então, observem que quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, nós ficamos dentro de uma bolsa de água. Então, nós somos 100% água quando estamos ainda na fase de desenvolvimento, né? Quando a gente nasce, a gente começa a perder essa água. Então, um bebê, ele tem apenas 80% de água. À medida que esse ser humano, ele vai se desenvolvendo, se tornando adulto, a água vai diminuindo. Então, quando a gente chega na fase da idade, né, quando se tornamos idosos, a gente vai ver que o nosso corpo está completamente diferente de quando nós éramos adolescentes e adultos, né? Então, o que isso acontece? Nós estamos aqui a perder água e essa água interfere no desenvolvimento dos nossos órgãos, principalmente da nossa pele, tá? Então, como eu disse, como o nosso texto ele diz, a água é responsável pela fotossíntese. Então, uma plantinha, a gente coloca a água aqui nas raízes, ela absorve essa água, a água é transportada pelo caule, levada às folhas, né, que absorve o calor do sol, e ela realiza isso, ela começa a produzir o seu próprio alimento, né, o alimento que faz a planta se desenvolver. Essa água, ela é jogada novamente na atmosfera, né, a planta é responsável por fazer a transpiração, ela joga essa água no estado gasoso, né, tornando o ambiente aí mais agradável. Então, a respiração das plantas, ela joga água, oxigênio, né, na nossa atmosfera, e a gente absorve esse oxigênio, né, que é responsável para a nossa sobrevivência. Então, vocês observem a relação que existe entre os seres animais e os seres vegetais, né, e a água é fundamental para ambas. Então, observe esse movimento, né, ó, a água foi colocada aqui, distribuída aqui no subsolo, ela está aqui absorvendo, as raízes vão buscar água no local que tiver, essa planta transporta essa água, tá, aqui até chegar às suas folhas, que absorvem a luz do sol, né, e ela começa a realizar a fotossíntese, jogando água na atmosfera. Essa água na atmosfera, quando existe uma grande quantidade de água, ela se tornam nuvens, que daqui a pouco ela vai passar aí para o estado líquido em forma de chuva, como vocês viram no vídeo que fala sobre os rios voadores. Essa foi a atividade que eu solicitei, tá? Para que vocês confeccionassem o terrário e vocês observassem o ciclo da água, né? Todo esse processo envolvendo aí um ser vegetal, uma planta. Então, essa água aqui, na medida que a água que vocês depositaram no vaso, ela acaba sendo aí essa água que vocês depositaram no vaso, 100 ml de água, ela acaba passando pelo processo de transformação, né, do ciclo da água, né, e quando existe uma planta, essa planta, ela joga essa água aqui, transpira essa água, né, em forma de gás, que daqui a pouco ela começa a formar bolinhas aqui no vaso, e vocês vão perceber que ela já está voltando novamente para o estado líquido, tá? Que foi essa observação que eu solicitei para vocês, né, quando essa atividade foi desenvolvida, tá? Então, como eu disse, o ambiente aquático, a água também é um local de sobrevivência de vidas. Vocês veem aqui as plantas, existem algas, plantas que vivem em ambientes aquáticos, que servem de alimento para outros animais, né? Aqui é um caramujo, tá? E esse caramujo convive com peixes menores, com peixes maiores, e na margem dos rios vocês encontram as aves. Então, vocês podem observar que esse ambiente, esse habitat, ele é desenvolvido, né, necessariamente nos locais que tem água, né? Então, a água também é responsável, né, pela vida de outras espécies. Nós utilizamos a água também para o desenvolvimento da agricultura, na produção dos nossos alimentos,
tá? Então, os alimentos que consumimos em casa utiliza aqui esse recurso. Isso tem provocado um grande desequilíbrio no meio ambiente, né? A retirada de água do subsolo estão fazendo com que os rios passem por um processo longo de estiagem, de seca, né? E a água está sendo retirada sem controle, né? Para a produção em quantidade de produtos agrícolas, tá? E aí a gente precisa repensar, né? Nessa questão econômica que vai produzir riquezas no país, né? Utilizando os recursos naturais. E a água, sem a água a gente não consegue sobreviver. E aí fica complicado se a gente não pensar em soluções para o uso consciente da água, né? Porque nós precisamos tomar banho, nós precisamos beber água, nós precisamos da energia, né? Como vocês viram na aula passada, aqui é a hidrelétrica de Sobradinho, né? Aqui do Rio São Francisco, e ela produz uma grande quantidade de energia distribuída aí para grande parte do Nordeste, tá? Então, imprescindível, né, que vocês estejam pensando a respeito disso.